Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende, hoje recebendo em nossos estúdios o advogado Lázaro Noronha Neto. Noronha, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado e eu agradeço a oportunidade. Entrou em vigor aí a CLT, né, para os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, desde do início de abril. É uma novidade que vem pegando muita gente de surpresa, né, Noronha? Na verdade, essa alteração é através da emenda constitucional número 72. Ela foi promulgada no dia 2 de abril e já entrou em vigência o dia 3. Já existia na nossa Constituição, no seu artigo 7º, uma série de direitos trabalhistas destinados aos trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos. Essa emenda constitucional, o que ela fez foi estender esses direitos às empregadas domésticas. Que tinha aquela lacuna, aquele buraco ali, né? Exatamente. Já existiam alguns direitos, né? Mas agora estendeu a todos os empregados domésticos os mesmos direitos dos outros trabalhadores. Hoje, o que já está valendo? Hoje o que está valendo? Uma garantia do salário mínimo, a irredutibilidade do salário, a jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, com intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas para refeição e descanso, né? O 13º salário, as férias proporcionais com acréscimo de 50% e as horas extras, as férias com mais 1/3 e as horas extras com acréscimo de 50%. Isso já está em plena vigência. Que falta ainda entrar em vigor, que está sendo analisado? Tem alguns direitos que ainda devem ser regulamentados através de uma lei, principalmente no que diz respeito ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego, ao trabalho noturno, né? Esses são os principais itens que devem ser ainda regulamentados para entrar em vigor. Uma diarista que trabalha uma vez por semana em uma casa ou duas, ela também tem esses benefícios ou não? Não, ela não tem. Porque a diarista, para que ela possa garantir esses direitos, teria que trabalhar no mínimo 3 dias na mesma residência. Então, ela trabalhando 1 ou no máximo 2 dias por semana, ela não cria esse vínculo empregatício e, portanto, não tem esses mesmos direitos. No caso do empregado e do funcionário, nesse primeiro momento, o que vale é aquele diálogo, aquele bom senso. Exatamente. Porque é muito recente essa mudança, então a gente não sabe exatamente ainda como é que vai funcionar na prática. Então a gente recomenda que o pessoal aí tenha uma certa cautela, vá devagar, né? Muitos pensam até em demitir o empregado para depois contratar de novo. Não deve fazer isso, né? Uma coisa muito importante que a gente recomenda, porque é normal, até hoje, o empregado é registrado, recolhe-se a Previdência, mas a gente sabe que uma parcela da Previdência o patrão deveria descontar do empregado. Mas na maioria dos casos não é feito esse desconto. Isso significa que a partir de agora, também a patroa não vai poder descontar essa parcela do INSS que seria de competência do empregado. Porque se fizer isso, estaria reduzindo o salário, o que seria proibido de se fazer. Você também disse que tem uma coisa em estudo, que é em relação a 2 anos. Isso na verdade escapou dessa emenda constitucional no que diz respeito à prescrição dos direitos trabalhistas. Nós temos na Constituição que diz que prescreve os direitos trabalhistas 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho. E mesmo havendo uma reclamação trabalhista, o empregado só poderia reclamar nos últimos 5 anos. Então essas prescrições não estão previstas nessa emenda constitucional. Então isso também vai ficar a cargo futuramente da própria Justiça do Trabalho, entender qual seria o correto de se aplicar nesses casos. Isso não pode gerar um pouco de polêmica? Pode, exatamente, mas por isso é que vai ter a Justiça do Trabalho para tentar resolver essas dúvidas. Quem cabe fiscalizar isso? É o Ministério do Trabalho? Sim, é o Ministério do Trabalho que cabe fiscalizar, o recolhimento da Previdência seria o próprio INSS. O certo seria a dona de casa, a empresa proprietária com a sua empregada fazer um acordo. Como agir nesses casos? Para ter um exemplo, a pessoa vai trabalhar das 8 às 10, almoçar em tal horário, sair em tal horário. Como controlar isso?
Na verdade é uma situação meio difícil de fazer isso. Porque, veja bem, de acordo com a CLT, as empresas que possuem mais de 10 empregados seriam obrigadas a fazer esse controle através de marcação de pontos. Mas com menos de 10 empregados não estaria sujeito a essa obrigação. Então seria o caso do empregado doméstico, que a casa tem uma empregada. Então como que se faria esse controle do horário de serviço da empregada? O que o pessoal tem feito é indo às papelarias e adquirindo um livro de ponto, tá certo? E a própria empregada vai fazendo as anotações. Ela vai anotar seu horário de entrada, seu horário de almoço e descanso e seu horário de saída. Só que existe um detalhe aí que é preocupante. Porque na maioria dos casos, a patroa ela não vai estar em casa, ela vai trabalhar fora e não sabe exatamente se a empregada estaria cumprindo aquele horário ou não. De repente a empregada está sentada numa sala assistindo uma televisão e não está trabalhando. E vai marcar lá que trabalhou uma hora extra e depois a patroa vai ter que pagar esse horário. Então é questão de sentar e conversar e usar o bom senso mesmo para ver como que se resolve essa questão. No caso, você comentou no início que muitas pessoas estavam até mandando embora para depois contratar. Isso não pode gerar uma dor de cabeça, alguma confusão, às vezes de mandar a pessoa embora nesse momento por ter essa lei agora e ter um processo? Algumas pessoas estão pensando em fazer isso, mas devo lembrar o seguinte, que se demitir o empregado agora e recontratá-lo, o vínculo não interrompeu, vai continuar o mesmo, tá certo? Porque como seria isso? O empregado ganha hoje R$1.000, aquilo que eu disse. A patroa não desconta a parte previdenciária dela. Agora vai registrar novamente, manda embora, registra novamente e passa a descontar a previdência do salário. Ela está reduzindo o salário do empregado. Então isso não vai ser permitido. Nem mesmo se esse empregado sair de uma patroa e trabalhar para um filho dela, por exemplo, na casa do filho. Tá certo? A lei vai entender que o vínculo permaneceu. Então não houve descumprimento do vínculo. Então isso estaria proibido. Se acontecer isso, poderá eventualmente a empregada ir até a Justiça do Trabalho e reclamar seus direitos que foram aí lesados. Né? Esses são os principais pontos que começam a funcionar agora. São os principais pontos. Você já acredita que tem um prazo para o Ministério do Trabalho dar tudo certinho aí, como que vai ficar a situação? Na verdade, a regulamentação, como eu disse, será feita através de leis, né? Isso, é o legislador que vai ter que tomar sua providência. A notícia que se tem, que eles pretendem fazer isso o mais logo possível e simplificar o mais possível também. Porque você veja bem, o recolhimento do fundo de garantia, por exemplo, é muito complexo. Então uma dona de casa não vai ter as mínimas condições de fazer sozinha. Então, obrigatoriamente, eles vão ter que contratar um escritório de contabilidade para que seja feito isso. Então, quando estão dizendo que vamos simplificar o recolhimento, a gente não sabe exatamente como que vai ser feito. Então, nós vamos ter que aguardar mesmo para ver o que acontece. Tá certo, Noronha. Eu agradeço a sua participação, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversamos hoje com o advogado Lázaro Noronha Neto.